Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 269. Então é o segundo vídeo que tratamos a respeito do tema Bodas de Caná. O primeiro vídeo nós abordamos a Bíblia, né? Quando tivemos a oportunidade de narrar aquilo que João, ali no seu evangelho, descreve. Em momento algum dissemos que está errado, até porque naquela época era dessa forma. E depois também nós temos que entender que esses evangelhos todos foram traduzidos para centenas de outros idiomas. E qual tão grande não foi e não é as mudanças, né? Nessas correções, nessa mudança de um idioma para outro idioma, nessas traduções. Então, nós sabemos que muitas matérias que não têm fundamento estão totalmente vinculadas ao processo de má interpretação, de erro de tradução, de interpretação. Então, nós temos que respeitar, né? Mas aqui à luz da doutrina dos espíritos agora. Aqui à luz da doutrina dos espíritos, na Gênesis capítulo 15, a questão de número 47, mas como já dissemos, aqui nós vamos fazer um apanhado e daqui uns 10, 15 vídeos, acredito, que nós vamos, acho que não vai chegar a isso não, que nós vamos adentrar ao livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, onde nós vamos conseguir entender um pouquinho mais essa parábola, né? O significado dessa bodas de Caná. Então, olha só para você ver. Kardec diz assim aqui, ó, este milagre, referido unicamente no Evangelho de São João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou. Então, Kardec está tratando, de certa forma, como encontra-se praticamente lá na Bíblia. Por quê? Porque aqui ele está usando o termo milagre, né? O que nós sabemos que milagre não existe. Se nós sabemos que milagre não existe, Kardec, então, de fato, é quem tinha mais conhecimento a respeito desse fato. Então, este milagre, referido unicamente no Evangelho de São João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou.
e nessas condições, devera ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido. Bem fraca impressão parece ter produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata, sendo que todos os outros evangelistas, neste exato momento, se encontrava lado a lado, né, com o Cristo. Fato não extraordinário, era para deixar espantados, no mais alto grau, os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não o perceberam, né? Ninguém parece que notou nada. É tido na Bíblia como o primeiro milagre realizado por nosso Senhor Jesus Cristo, mas só João que anotou. Então vamos pensar assim, se João não tivesse anotado, obviamente não teríamos conhecimento desse fato, porque vamos pensar porque nenhum outro deixou registrado. Aí ficamos analisando, né? Aí botamos a cachola para funcionar, para pensar. Quantas parábolas, além das registradas, não ficaram perdidas pelo meio do caminho? Porque é preciso entender que os apóstolos, os evangelistas, os 4 evangelistas, eles escreveram os evangelhos depois de mais de 20 anos que Jesus havia partido, havia aqui na terra, né, sido crucificado. Então, pense você, algo que te aconteceu há 20 anos atrás. Procure se lembrar de uma matéria que você estudou há 20 anos atrás. Ou de uma história que alguém te contou há 20 anos atrás. Olha só para você ver como que eu sou detalhista nessas coisas. Procure se lembrar de uma história que uma professora, um professor ou alguém te contou há 20 anos atrás. Tente colocá-la num papel para ver se você a coloca com total identidade, perfeita, como ela te foi transmitida. Não consegue. Não consegue. Nosso cérebro, devido a muitas coisas que nós vivemos ao mesmo tempo, mas naquela época aquele pessoal lá, Luiz, os evangelistas principalmente, eles não faziam nada. Ora, que isso? Que isso? Os tempos hoje são outros, porque naquela época era 2000, há 2000 anos atrás, e hoje é 2023, mas não tem diferença nenhuma de 2023 com 2000 anos atrás. Tem sim, Luiz, as preocupações eram as mesmas, as traições eram as mesmas, os adultérios eram os mesmos, as fofocas eram as mesmas.
Todo mundo tinha que trabalhar, todo mundo tinha que batalhar, todo mundo tinha que correr atrás, você entendeu? Para poder trocar a moeda em troca de comida, em troca de trigo, para poder sustentar a família. Nós não podemos esquecer que muito dos apóstolos eram casados, já eram casados, inclusive Pedro, ele, quando convidado por Jesus, ele era casado. Parece que João e o irmão dele, que não eram, porque eram rapazinhos, meninos jovens, 18, 19 anos mais ou menos, quando a sua mãe os levam até Jesus e os oferece pedindo para Jesus que os aceite no seu rebanho, né, do seu apostolado e tudo mais. Então, nós estamos querendo mostrar, assim, que os problemas eram os mesmos, vamos dizer assim. E lá, na época não tinha celular, não tinha internet, não tinha carro, essas coisas, avião, mas existiam os problemas da época, que levava os seres a transtornos neurológicos, transtornos obsessivos, né? Aquelas crises de possessos, né? Aquelas crises possessivas. Existia muitos problemas, sim. Então, problemas esses que interferia, sim, nos relatos, pois depois mais de 20 anos, acho que é um pouco mais de 20 anos que Jesus partiu, que Paulo, né, que um dia havia sido Saulo, o convertido na estrada de Damasco, Saulo, que se converteu e assumiu o nome de Paulo, que um dia, de passagem na casa do caminho, onde os apóstolos, a maioria deles, viviam e recebiam os filhos do Calvário, que são as pessoas necessitadas, né, como se fosse um orfanato, que recebia todo mundo, né, sofredores de todo mundo. Paulo lá estando, né, ou melhor, Paulo lá quando esteve, ele levou o conhecimento dos apóstolos. Vocês que tiveram a oportunidade de estar com Cristo, por que vocês não escrevem? Por que vocês usam meus termos? Por que vocês não botam no papel tudo que vocês viram, tudo que vocês ouviram dele? Para a posteridade. Porque, se, caso contrário, a posteridade não vão ter conhecimento desse ser tão maravilhoso, tão grandioso. Essa história encontra-se no livro de Chico Xavier, de Emmanuel, se não me falha a memória, Ave Cristo. Não, Paulo e Estevão. Obrigado, vó. Ei, ó, que história reencarnar, eu quero ver quem vai me ajudar. Marcílio, né? Então, livro de Emmanuel, através de Chico, Paulo e Estevão. Então, só depois que Paulo levou o conhecimento deles, né, para escrever a respeito, é que eles foram botar no pergaminho. Sentado horas e horas e horas e horas, relembrando, recordando, buscando lá no fundo do baú mesmo, como se diz,
E o nosso eu é um baú. Está tudo armazenado ali. Então, cada um foi para um canto, os 4 evangelistas, e cada um ali, né? Cada um começou a recordar, né? A relembrar de passagens, de parábolas. Olha para você ver, parábolas. Então, quantas mil parábolas Jesus deixou? Ninguém sabe. Sabe, Luiz? Não sabe. Por que que eu bato nessa tecla que ninguém sabe? Porque muitas parábolas não foram reescritas, não foram recordadas, relembradas pelos apóstolos. Você conseguiu entender com todo respeito? Então, muito material se perdeu. Eu posso dizer com todo respeito que provavelmente o que os evangelistas escreveram a respeito de Jesus, provavelmente eles escreveram uns 10% em 100%. O Cristo narrou 100%, eles conseguiram relembrar apenas 10%. A mesma coisa Chico Xavier, gente. Ô, mas você está tratando das bodas de Caná? Estou. Para você ver. À luz da doutrina dos espíritos. É o mesmo caso de Chico Xavier. Chico Xavier, essa obra imensa que o Chico nos delegou, né? Que nos deixou aqui na Terra, mais de 500 livros, exemplo de vida, em todo sentido, como médium, como ser humano, como, enfim, moral, intelecto, caráter, comportamento, atitude. Nós podemos dizer que tudo que o Chico nos delegou é uns 5% em 100% que ele sabia. Chico levou com ele para o plano espiritual uns 95% do que ele sabia. Mas por que que ele não nos transmitiu mais? Porque nós não temos condições, capacidades evolutivas para poder entender nem o que ele deixou, quanto mais se ele tivesse deixado mais uns 80% aqui. Para quê? Para juntar traça? Para evangelizar traça? Porque é assim. Tem muitas pessoas que você pergunta para elas assim: quantos livros você tem? Ah, eu tenho 200 livros. Tem uma biblioteca em casa. Mas você lê quantos livros por ano? Nenhum. Então, o que esses livros estão fazendo nessa biblioteca dessa pessoa? Está evangelizando as traças, porque as traças vai comendo os livros e vai adquirindo conhecimento. Daí a pouco as traças saem ali da biblioteca e vai lá para a tribuna, nas casas espíritas, e vai dar palestra no lugar das pessoas, que as traças, elas estudam muito mais as obras ali na biblioteca do que o próprio dono. Então, tudo no momento certo, na hora certa. Ou você acha que até, por exemplo, até lá para o ano de 2100, 2150, 2200, não vai aparecer aqui na Terra outros médios trazendo outras matérias? Nós temos que entender o seguinte: Kardec, ele deu o pontapé inicial.
mas ele não disse tudo. Ele iniciou as letras do alfabeto para nós, mas não nos relatou o alfabeto todo. O que quer dizer? Kardec, ele deixou o alicerce, mas que em cima desse alicerce, desde que, de acordo com os desígnios de Deus, nós podemos construir edifícios e mais edifícios. Por isso que nós temos o direito de ir para todos os ângulos do conhecimento. Porque se você parar para observar uma coisa, depois que nós terminarmos esse tema Bodas de Caná, aqui na Gênese, nós vamos ler Boa Nova, um tema lá que trata que é o resumo da Bodas de Caná. Aí você pode pensar assim, mas por que Kardec não resumiu a Bodas de Caná na Gênese? Precisando que Humberto de Campos viesse através de Chico Xavier e tratasse um pouquinho mais. Agora veja bem, Humberto de Campos, ele veio e esmiuçou um pouquinho a Bodas de Caná. Agora daqui 50 anos virá outros que esmiuçarão também um pouquinho mais. Daqui 100 anos, outros virão. E tratando das bodas de Caná, delegarão eles à humanidade que estiverem aqui na Terra um grande material. Então, é infinito. Não termina esse tema, então ninguém pode dizer eu conheço tudo. Ninguém conhece tudo. É isso que eu quero dizer. Tá vendo só a cabeça do velho aqui como que é? Ninguém conhece tudo. Quem conhece tudo é Deus. Nós respeitamos a hierarquia do Cristo, mas é preciso entender que o Cristo também encontra-se em processo de evolução, porque o Pai é o soberano, o magnânimo, o majestoso, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, daqui 1 bilhão de anos, aparecerá um outro ser, e assim. Então, são temas que nunca que se encerra. Nunca. Nós temos material em mãos para estudar pela eternidade. As 5 obras básicas, principalmente. É preciso entender que as 5 obras básicas, pense bem, ó. Tudo que há nas obras básicas, todo o conhecimento que há nas obras básicas de Kardec, as 5 obras básicas. E também vamos incluir as 12 revistas. É uma gota d'água num contra-gota num oceano. Agora, chegue no oceano e recolha ali no contra-gota uma gota d'água e leve para casa. Você estará levando a doutrina dos espíritos e o oceano que ficou para trás. Olha a imensidão. E isso se tratando dos oceanos aqui na Terra. E os oceanos cósmicos
universais, eternos. Mas que sabemos que os princípios são os mesmos. A base é Deus. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus é a base. Deus é tudo. O incriado, o majestoso, o intocável. O intocável e também o intocado, né? Porque ninguém nunca o tocou. Porque para chegar até ele, tem que chegar e tem que passar. Quem vai passar Deus? Quem vai deixar Deus para trás? Ninguém. Porque ele é o infinito. Então nós vamos para o próximo vídeo para darmos sequência no vídeo terceiro, né? Bodas de Caná.